Amém? Então eu queria desafiar agora nosso irmão William, vai compartilhar a palavra conosco, né? Ele vai ficar aqui onde que eu estou, aqui, né, William? Para não mudar a câmera, né? E receba do céu aí, em nome de Jesus. Ao vivo é assim, né, pastor? Eu acho que tá enquadrado aí. Eu já tinha subido a câmera já. Graças e paz, irmãos, tudo bem? O pastor fez o desafio para estar compartilhando uma palavra com vocês. Eu prometo ser o mais breve possível. E eu não sei se com vocês é assim, mas quando a gente faz aniversário, a gente começa a repensar um monte de coisa na vida, né? E como domingo foi meu aniversário, essa semana é um domingo pensativo. E me veio no coração o texto de Salmos 90. Deixa eu abrir aqui também. Não sou da anotação, né? Enquanto vocês abrem aí. Salmos 90. Diz assim, versículo 12, diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o coração alcance a sabedoria. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o coração alcance a sabedoria. É muito louco pedir para Deus para nos ensinar a contar os nossos dias, porque nós não sabemos quantos dias nós vamos ter de vida. Nós sabemos o quantos dias nós já vivemos. Não é algo que dá para nós determinarmos, porque enquanto Deus quer desejar que nós vivamos, nós vamos viver. Então, eu acredito que quando ele falou, ensina-nos a contar, está pedindo para que nós viéssemos a valorizar cada um desses dias, a mensurar esse dia com exatidão, a saber fazer valer a pena cada um desses dias que nós temos de vida. E aí, o tema da palavra de hoje é o cronômetro ligado. O cronômetro da nossa vida está ligado. Quando você é gerado no ventre da sua mãe, já é ligado um cronômetro na sua vida. Às vezes pode ser que na sua cabeça venha, não, desde quando eu nasci está ligado o cronômetro. Não, desde quando você foi gerado, está ligado um cronômetro contando os seus dias. Por mais que você não tenha discernimento, você não tenha entendimento de o que é esses dias contados, esses dias já estão sendo contados, né? Lá em casa nós temos a pequena Antonella, e desde quando ela estava no ventre da Liv, nós já contamos dia a dia esperando que ela viesse nascer. Ela veio algumas semanas antes de completar as 40 semanas, e nós estávamos com a expectativa a 1000 dela vir logo. E tem sido essa bênção nas nossas vidas. Mas, falando em cronômetro ligado, hoje eu me peguei mais uma vez, né? Viajando na internet. Liguei o computador, eu fui trabalhar, aí eu vi que tinha umas notificações no Facebook, eu vi as notificações, e quando eu percebi, eu estava lá, rolando a minha barra no Facebook, rola barra. E eu falei assim, tô perdendo meu tempo, deixa eu fechar isso aqui, deixa eu ir trabalhar. E aí eu falei, eu vou colocar uma ministração, vou colocar um louvor para me ouvir, e abri o YouTube. Quando eu percebi, eu estava lá rolando o YouTube, não estava assistindo nada e estava jogando fora o meu tempo. E aí eu fiz o que eu tinha para fazer rapidinho, exatamente para ter um tempo de oração, ter um tempo buscando esse tempo para compartilhar com vocês. E na hora que eu fui orar, pedindo alguma coisa, uma direção de Deus, me veio um louvor bem antigo, né? Para a galera mais jovem, mais atual, de certa forma atual, né? Que é do Oficina G3, que é o Tempo. Eu lembro que quando eu me converti, eu não conhecia esse louvor ainda. E eu fui ver um primo meu tocar com a banda dele, e aí eles tocaram essa música. E na hora que eu comecei a orar, pedindo uma direção para Deus, me veio esse louvor. E aí eu comecei a entender tudo. Eu refleti durante o meu dia, tudo que tinha acontecido até ali. Eu falei, acho que é uma oportunidade de falar de tempo novamente. Né? Já não é a primeira vez que eu compartilho com os jovens, eu já compartilhei uma vez sobre administrar o tempo. E
não dá nem pra falar que é o inimigo que tenta tirar a nossa paz, né? Tipo, eu tava lá orando, e aí eu fui trabalhar e eu me perdi durante o dia. Não, é falta de foco mesmo. Às vezes a gente quer culpar alguém, mas se você tá sem foco, a culpa é sua. Você tem que ser mais preciso no que você tem que fazer. E ali, quando eu falo isso, eu tô falando pra mim, tá? Porque quem tava perdido no tempo ali era eu. E essa relação de tempo é muito mais fácil quando nós olhamos para a nossa vida, porque nós não sabemos o que Deus quer fazer na nossa vida no nosso tempo. Nós podemos orar, pedir para Ele uma direção, Ele vai colocar um chamado, Ele vai colocar um propósito na sua vida, mas você não sabe o tempo que as coisas vão acontecer. E a única coisa que você consegue perceber é que o tempo está andando, né? Para mim o tempo foi andando, meu cabelo foi caindo, né? A minha mobilidade foi diminuindo porque eu estou sedentário, e as coisas vão acontecendo e você começa a deixar de ser tão produtivo quanto que você era se você não otimiza o seu tempo para que o seu corpo continue jovem, né? Envelhecer ele vai externamente, mas se você se mantém ativo, ele vai permanecer jovem. E uma coisa que eu percebi que conforme os anos foram passando, eu fui ficando chato. A Lívia sempre fala para mim, amor, para de ser chato, imagine você mais velho, você vai ficar muito chato. Nós começamos a ficar mais críticos com as coisas, a gente começa a ficar escaldados diante de algumas coisas, e aí você olha para situações e aquelas situações te irritam ou te deixam bravo, e você começa a perder a paciência. Mas a gente tem que crer que Deus faz nova todas as coisas e não usar a mesma medida para todas as coisas, né? Pode ser que algo que foi frustrante para você um dia, você não pode marcar aquela frustração e determinar que aquela frustração vai ser para sempre. Foi um momento naquele tempo, mas Deus sempre quer fazer diferente. Então esteja aberto para o novo de Deus em todo o tempo. E uma das coisas que eu notei aqui que sempre me faz mostrar o tempo é olhar fotos na internet, fotos na pasta lá no Google Fotos, ficar dando uma olhadinha nas fotos lá, e às vezes coisa de um mês que passou, 2 meses que passaram, você olha lá e fala, meu, como o tempo passa, né? Pra gente, às vezes a gente não percebe, mas se você olha para quer ver um exemplo? Eu estava olhando as fotos de 2 anos atrás, quando o Gessé veio tocar num MAG, lá no outro prédio do Feasópolis, e eu vi o pastor, rapaz, ele tava fortinho, tava grandão assim, e agora, ó, tá low carb, tá diminuindo aí, ó, já perdeu alguns quilos. O tempo tá favorecendo a favor dele, porque ele se posicionou, botou uma dieta ali e tá na meta. E assim a gente vai vendo, você ganha peso, você perde peso, as crianças crescem, seu cabelo cai, como no meu caso, e daí por diante. Mas nós temos que usar esse tempo a nosso favor, e não contra nós. E aí, trazendo para os nossos dias, que nós estamos vivendo hoje, um tempo de reclusão, onde os cultos estão sendo transmitidos pela internet, eu falei assim, comecei a pensar, eu falei assim, será que existe algum lugar que mostra quantas pessoas morrem por ano? Porque a gente estava com muito medo do corona. E eu fui pesquisar. À tarde, o site se chama worldometers.info. À tarde eu olhei, a média de pessoas que morreram hoje no mundo inteiro já era maior que 113 mil pessoas. Do corona? Não, de tudo. As pessoas morrem de qualquer outra coisa. E a gente está recluso, graças a Deus, porque senão a pandemia ter se espalhado mais. Mas é normal as pessoas morrerem, né? Eu vi lá que a média de pessoas que já morreram esse ano passa de 20 milhões de pessoas que já morreram esse ano. E isso me trouxe um pensamento do quê? Pode parecer que você fala, meu, muita gente morre, mas muita gente nasce. Surpreendentemente, nascem mais pessoas do que morrem no mundo hoje, tá? E o que eu queria trazer para vocês é que, assim, não olhe para esses números que eu falei, 130 mil, 113 mil, né? 20 milhões por dia, por ano. Olhem para a sua vida. Se você está vivo, se você acordou e está vivo, bota um sorriso no seu rosto. Fica feliz. Dê glória a Deus porque você acordou vivo. Porque tem gente que não acorda, vai dormir e não acorda. Tá na expectativa, tá lá na estimativa
das pessoas que vão morrer diariamente. Então, bota um sorriso no seu rosto. Se você acordou e você viu que as pessoas que você mais ama, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu filho, enfim, estão vivos, dê glória a Deus, fica feliz. Eles não entraram nas estimativas, na expectativa lá das pessoas que iam morrer. Mas a gente acorda e fala, mais um dia, eu vou ter que fazer isso de novo. Né? Não, olha diferente, se anima. Deus te deu a graça de viver mais um dia. Então pega esse dia e olha lá em cima, o primeiro versículo que compartilhei com vocês, e fala, Senhor, ensina-me a contar os meus dias. Você acordou vivo naquele dia, dê glória a Deus e brade de vitória, porque você não estava na expectativa das pessoas que iriam morrer. E então fique feliz. E quando, muitas vezes, que nem, agora são 8h48. A transmissão começou às 8h05 mais ou menos. Você já está conectado, para quem está desde o começo, há 48 minutos. Foram 48 minutos do seu tempo. Mas se você olhar e pensar somente no tempo, o relógio, você está agindo errado. Às vezes a gente só pensa assim, tal horário tem que estar lugar, tal horário tem que estar lugar, tal horário, e fica baseado no relógio. Né? Quando eu pensei nesse exemplo, me veio o que mais traz desespero para as pessoas quando se fala de tempo. Você ficar ouvindo o barulho do relógio, fica lá, tic-tac, tic-tac. Você está desesperado, está atrasado, tem que ir em algum lugar e está lá, tic-tac, tic. Mas o seu tempo não é um relógio. Esses 48, quase 50 minutos agora que nós estamos nessa transmissão, não foram tempo, o seu tempo que foi embora, foi a sua vida que foi vivida. Então são 50 minutos de que você edificou a sua vida ao Senhor, que você buscou a presença dEle, que você buscou a face dEle. Então quando você começa a trocar o tempo perdido, mas pelo tempo ganho, e principalmente em qualidade em Deus, a sua vida começa a andar de forma diferente. E aí você começa a aprender, a alcançar a sabedoria que foi colocada aqui nesse salmo, que é ensina-me a contar os meus dias para que o meu coração alcance a sabedoria. Quando você entende que o seu tempo é um tempo vivido e você começa a valorizar a sua vida, você alcança essa sabedoria. E Deus, e graças a Deus, Deus não tem pressa em contar as coisas. Às vezes a gente acha que fala assim, Deus está no meu pé, Deus está me cobrando, né? Misericórdia de tantas as coisas que eu prometi para Deus que ia fazer e não fiz. Que eu comecei a fazer e falo, depois eu retomo e não retomo nunca. Sabe? Deus, ele tarda a se irar, mas ele se ira. Né? Então, se você iniciou alguma coisa, analisa, se organiza, né? E coloca isso no seu tempo vivido para você colocar em prática, e não no seu tempo cronológico para se colocar em prática. Né? As pessoas falam que nunca é tarde para se iniciar uma coisa, nunca é tarde para iniciar uma faculdade, para aprender a tocar um instrumento, para fazer uma atividade extra, distrair a sua mente, nunca é tarde. Desde que isso vai acrescentar coisas boas na sua vida, desde que isso que vai ficar como um legado de algo bom que você fez, que você vai ser lembrado por algo bom que você fez, e aí começa a ser, como eu disse, tempos vividos e não um tempo perdido. E aí lá em Tiago 4, eu já acho aqui já, gente, Tiago 4. Dá nele, Bíblia. Não é? A Bíblia é nova, gente. Eu comprei no aniversário da igreja. As páginas estão coladas ainda. Tiago 4, do 13 ao 15, diz assim, ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos ali 1 ano, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois dissipa.
Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser que viveremos, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Até aqui. Às vezes nós pautamos a nossa vida com metas e objetivos e ficamos loucos e queremos alcançar tudo aquilo, mas assim, nós devemos planejar, mas não podemos nos enlouquecer nessas metas, porque se não for a vontade do Senhor que você vá para algum lugar, se não for da vontade do Senhor que você alcance esse resultado que você quer alcançar, você não vai alcançar. A partir do momento que você ergue a mão e entrega a sua vida para Jesus, opa, já não é mais sua. Lembra que eu falei? Entregar a sua vida para Jesus. A partir de agora, quem vai conduzir os teus caminhos, se assim você permitir, vai ser o Pai. Mas é Ele que vai abençoar os teus planos, os teus sonhos. E se não for da vontade dEle que você vá para determinado lugar, que você faça alguma coisa, você não vai. Afinal de contas, você não tem o controle do cronômetro na tua mão. É Ele quem tem. E a Bíblia tem vários versículos que falam a respeito de tempo. E se nós formos olhar, eu poderia citar vários aqui, mas eu acho que é muito mais fácil a gente olhar exemplos de vida das pessoas que viveram e está escrito na Bíblia. Por exemplo, em Gênesis, quando Deus cria o mundo no primeiro dia, que ele fala que haja luz, e depois ele separa a luz das trevas e fala que a luz seria dia e a treva seria a noite, ele acabou de criar o tempo. Ele começa a criar, que nós contamos em horas, um dia de 24 horas, onde parte dele vai ser claro e parte dele vai ser escuro. E ali ele cria. E depois vem o segundo dia, ele coloca água, coloca o firmamento e vai desenvolvendo as coisas. E para cada coisa ele cria o tempo e com isso também ele cria a semana, que com 6 dias ele criou tudo e no 7º ele descansou. Aprendendo tempo desde Gênesis. Mais um pouco de Gênesis. Abraão aguardou 25 anos para ter Isaac. Ele tinha 80 anos quando Deus falou para ele que ele teria filhos. Ele teve um filho antes. Mas Isaac, que é quem ele esperava por tanto tempo, ele esperou 25 anos. Se nós formos um pouco mais à frente, Jacó trabalhou 14 anos para ter Raquel como esposa. Tá certo que ele teve ela com 7 anos, mas a dívida dele só foi paga com 14 anos. E se você olhar para José, eu fiz uma pesquisa rápida. José, quando ele teve aquele sonho, a Bíblia fala que ele era moço ainda. Mas ele tinha, pelos os relatos bíblicos que eu achei, ele tinha 17 anos quando ele sonhou isso. E aí, com 17 anos, ele foi vendido pelos irmãos, ele ficou um tempo preso dentro de um poço, e eu acho que isso fez ele olhar para cima e ver que a única saída que ele tinha era Deus. Dentro daquele poço ele podia cavar, tentar sair para algum lugar, ele não ia sair. Só Deus iria tirar ele dali e ia cumprir aquele sonho que ele deu para ele. E até ele se tornar governador, foi dos 17, ele tornou-se governador com 30 anos. Olha o tempo passando. Mas ele esteve focado e ele soube com sabedoria buscar em Deus. Foi a sabedoria que ele buscou em Deus que fez ele revelar o sonho de Faraó. E depois foram mais 9 anos para se cumprir o sonho dele. Foram 22 anos no total, desde quando ele sonhou até ele ver o pai dele, toda a família, estando adiante dele e se cumprindo aquele sonho. E aquele sonho salvou a nação. Né? E Moisés tinha 80 anos quando Deus chamou ele para libertar o povo. A Bíblia fala que ele morreu com 120 anos. Foram uns 40 anos, desde sair do Egito até chegar à Terra Prometida. E Moisés não chegou à Terra Prometida, ele ficou lá de cima do monte vendo as pessoas atravessarem o rio para depois conquistar efetivamente toda aquela terra. Mas vocês começam a olhar o quanto tempo passa e o quanto nós temos que valorizar o tempo que nós vivemos. Valorizar literalmente o que nós estamos vivendo e não desperdiçar e não jogar na preguiça. Eu estou falando isso porque dias de quarentena, gente, se você não está de home office ou se você está, você acaba não produzindo 100% como você gostaria. Tem dia que você produz muito, fica até tarde, vara a noite, mas tem dias que você leva mais tranquilo e você não vive o propósito para aquele dia. Né?
E então, quanto tempo Deus vai precisar para ver você transformado? Essa era a pergunta que eu tinha para mim e para vocês nessa noite. Deus quer nos ver transformado. Quanto tempo ele vai precisar disso? Quanto tempo vai ter que investir na gente para ver a gente transformado? Não dá para mensurar isso em minutos, não dá para mensurar isso em horas, não dá para mensurar isso em dia, ou anos, porque lá em Filipenses está escrito em Filipenses 1,6 diz: eu estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, estar preparado para Deus é só quando ele voltar ou quando ele nos recolher. Mas até lá, a gente tem que se aperfeiçoando, a gente tem que se moldando para estar preparado para o Pai. E então pode ser assim, às vezes nós ficamos com medo dos dias ruins, parece que aquele dia não vai acabar, e dias ruins a gente pode pegar aqui dificuldade financeira, a gente pode pegar enfermidade, a gente pode pegar conflitos na família, desentendimentos, a gente pode pegar ansiedade, depressão, dias que são ruins. Mas quantos dias você vai querer viver esses dias ruins e não resolver ele? Ou colocar nos pés do Senhor, falar: Senhor, eu já não sei mais o que eu faço. Eu preciso que o Senhor opere diante disso. Quantos dias você vai precisar disso? Quantas horas? Quantos minutos? Às vezes basta uma ligação. Não vou falar para fazer uma visita agora porque não dá. Mas basta uma ligação, um pedido de perdão. Aproveita que ainda é tempo. Aproveita que você tem a oportunidade de fazer isso. Quantos dias mais, quanto tempo mais para que essa enfermidade acabe e que essa enfermidade acabe, que não fique nos prendendo a ela e que nós ficamos focados só nessa enfermidade. Mas em nome de Jesus, essa enfermidade que eu estou falando é o corona que nós estamos lutando, ficando preso dentro de casa. Em nome de Jesus a gente tem que crer que logo vai sair uma vacina, logo vai sair um remédio que cura isso, para nós voltarmos às atividades normais. E um último ponto aqui, já queria até chamar meus irmãos se forem tocar mais um louvor. Quanto tempo mais você vai ficar carregando um fardo que não é seu? O Senhor, ele quer dar um fardo leve para você, e você tem carregado fardos pesados. E isso não agrada ao Pai. Ele quer que você dê boas notícias a Ele. Ele quer que você fale: Senhor, eu sou grato pelo meu dia. Eu não vou carregar mais essa tristeza. Eu não vou andar mais desanimado. Em Marcos 1,15, eu vou ler aqui que eu já deixei anotado, fala assim, o tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Que vocês venham crer, gente, que o tempo de Deus é chegado. Que vocês venham entregar o propósito da sua vida nas mãos de Deus. Não viva mais o engano. Não viva mais a tristeza. Não viva mais a angústia. Viva a liberdade que Cristo quer te propor, quer te entregar nas tuas mãos. Nosso tempo na terra, ele é curto. A salvação é agora. E quanto tempo mais você vai ficar esperando? Nós não sabemos mais quanto tempo nós temos aqui nessa terra. O que nos resta é pedir para Deus nos ensinar a contar os nossos tempos. E só para finalizar, em 2 Coríntios 6, do 1 ao 2, diz assim: como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus, pois ele diz: eu o ouvi no tempo favorável e eu socorri para o dia da salvação. E digo que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Então, meus irmãos, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, está aqui uma ótima oportunidade para você fazer isso. Se você ainda não se rendeu aos pés do Pai, está aqui uma ótima oportunidade. Você não sabe mais quanto tempo você tem de vida, só o Senhor sabe. Se você está brigadinho com Deus, se você se irou com Ele, se reconcilie com o Pai agora.
Você não sabe mais quanto tempo você tem com Ele. E se você está nessa transmissão desde o começo, mas ainda não se permitiu sentir Deus tocando no teu coração, esse é o momento de você entregar, você rasgar o teu coração, porque Ele já rasgou o véu para estar com você. Vamos orar, meus irmãos? Paizinho querido, eu te agradeço, Deus, porque o Senhor quer nos ensinar a contar o tempo, Deus. O Senhor quer nos ensinar, ó Deus, viver em profundidade o teu amor, ó Pai. Que nós não venhamos ter, ó Deus, nossos dias roubados pelo inimigo, ó Deus. Ou nós venhamos ter, ó Deus, nossos dias roubados por nós mesmos, ó Pai. Ocupando com coisas à toa na internet, com influenciadores que não influenciam a nada, que não edificam a nada, ó Pai. Mas que nós venhamos nos render a Ti, ó Deus, nos aproximar de Ti, ó Pai. E se por um acaso, ó Deus, nessa transmissão, tiver um irmão, uma irmã, ó Pai, que não conhece o Senhor verdadeiramente, esse é o momento. Repita, meu irmão, essa oração que eu vou fazer agora. Paizinho querido, hoje é o dia do basta. Eu não quero mais viver escravo do pecado. Eu não quero mais viver segundo as minhas vontades. Eu peço a Ti agora, ó Pai, conduza a minha vida para hoje e sempre. Muda, ó Pai, a história da minha vida. Eu não quero mais viver o engano. Eu não quero mais viver tristeza. Eu não quero viver com sentimentos depressivos. Nós sabemos que a depressão é uma enfermidade que a medicina cura, mas também sabemos que quando o Senhor entra, o Senhor transforma e muda o diagnóstico também, ó Pai. O Senhor é o médico dos médicos. O Senhor cura tudo, ó Pai. O Senhor foi quem nos criou e o Senhor quer mudar histórias nessa noite. Por isso eu te peço, ó Deus, que haja reconciliação, que haja entrega de vidas, que haja, ó Deus, um renovo poderoso do Senhor e que as vidas dos meus irmãos, ó Deus, possam fluir rios de água viva, ó Deus, e que nós não venhamos mais olhar o tempo como um inimigo, mas sim como um amigo, onde nós buscamos o Senhor e a sabedoria vai de acrescentar sobre o nosso ser, sobre a nossa mente e o nosso coração. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai. Amém? Amém. Quer acrescentar mais alguma coisa, pastor? Então é isso, meus irmãos. Fiquem com Deus. Tenham uma semana de vitória. Quinta-feira tem célula e domingo tem culto. E amanhã tem a live do pastor, às 22 horas. Não percam, tá? Um abraço. Fiquem com Deus.